Amados irmãos, amadas irmãs, estamos neste momento à vinda, a presença, a ação do Espírito Santo em nós, em nossas vidas, em nossos corações, para que nossos corações se abram cada vez mais ao infinito amor de Deus por todos nós. Que o Espírito Santo nos faça crescer cada vez mais no amor, na fé, na esperança, na confiança em Deus Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus, para que o Espírito Santo também possa abrir os nossos corações, possa transformar os nossos corações cada vez mais em solo fértil, em solo fecundo, para bem acolher todo o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo no dia de hoje, para bem acolher tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar, nos educar, nos comunicar, no meio do seu Santo Evangelho no dia de hoje. E a partir disso possamos produzir muitos frutos, frutos de amor, frutos de paz, misericórdia, mansidão, para que possamos contribuir, cooperar com a salvação de todos os nossos irmãos, de todos os nossos irmãos. Peçamos também que o Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos para bem escutar, para bem ouvir tudo aquilo que Deus quer nos comunicar, nos ensinar, nos revelar por meio do seu Santo Evangelho de hoje. Por isso rezamos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruís os corações vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 9, dos versículos 30 ao 37. Nós chegamos no tempo comum, tempo que nós contemplamos, relembramos todas as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os feitos de nosso Senhor Jesus Cristo, as curas, os milagres, os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo realizou durante sua vida pública para a salvação da humanidade. E por estarmos no ano litúrgico B, o evangelho predominante nesse tempo será o evangelho de São Marcos, como começaremos a ver a partir de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher meu nome, uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos no Evangelho, no Santo Evangelho do dia de hoje, que nosso Senhor Jesus Cristo
está numa conversa particular com seus 12 apóstolos durante a travessia do Mar da Galileia, durante a travessia da Galileia. E primeiro ele falou da sua morte, da sua paixão, morte e ressurreição, preparando os discípulos para viverem este grande mistério de dor, mistério de sofrimento, mas o mistério da nossa salvação, o mistério da nossa redenção. E foi o momento da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, preparava, olha, é preciso que eu morra, mas após o terceiro dia eu ressuscitarei. E de fato isso aconteceu, como vimos na semana passada. Mas os apóstolos que estavam com o nosso Senhor Jesus Cristo não entendiam. E eles ficavam discutindo no caminho quem é o maior. Quem dos dois era o maior? E nosso Senhor Jesus Cristo disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Ou seja, quer ser o maior, se coloque a serviço de todos. Doe a sua vida, entregue a sua vida, oferte a sua vida para todos. E depois ele pegou uma criança e disse: quem acolheu meu nome, uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Nós vemos, no meio desse santo evangelho, que Deus ama, tem um amor muito grande pelas crianças, e mais do que isso, era preciso que os apóstolos, que os discípulos se tornassem, numa linguagem figurativa, como uma criança. Uma criança é um ser puro, um ser inocente, um ser verdadeiro, um ser que confia plenamente no seu Pai, um ser que se entrega, que obedece, que confia plenamente no Pai. E é assim que os apóstolos, os discípulos, deveriam se comportar. Eles deveriam esvaziar si mesmo e se ser cada vez mais de Deus e confiar cada vez mais em Deus, ser verdadeiro para com Deus, ser simples, ser humilde, ser puro de coração, ser como uma criança inocente, uma criança muitas vezes, digamos que apronta também, faz arte, mas ela confia plenamente no pai, na mãe. Você vê uma criança, ela pode até conversar com você, mas ela sempre buscará estar com seu pai, estar com sua mãe. E é assim que Deus quer, queridos seus discípulos e seus apóstolos. Esvaziamento cada vez mais de si e confiança, pureza de coração e confiança cada vez maior em Deus Pai. E é assim que Deus quer de nós hoje. Deus não quer que a gente olhe para nossas grandezas, para as nossas, digamos que habilidades, dizendo que somos melhores que os outros, não. O que Deus quer de nós é a entrega total do nosso coração, é a pureza total do nosso coração. É que esvaziemos cada vez mais
de nós e nos enchemos cada vez mais dele, purificando o nosso coração, sendo humildes, confiantes cada vez mais em Deus, porque no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu tudo que Ele sofreu, morreu para nos salvar, e Ele está vivo, ressuscitado, junto de Deus, em cada sacrário da nossa Santa Amada Igreja. Que nos deixemos cada vez mais confiar em Deus Pai, sabendo que Deus nos ama, nos cuida de nós. Nos deixemos ser como crianças, fazendo sempre a vontade de Deus, buscando, ouvindo a Deus, confiando em Deus, na certeza que, se formos obedientes aqui na terra, nessa vida passageira, nessa vida curta, estaremos com Deus por toda a eternidade. Alcançaremos, pela graça de Deus, pela humildade de coração, pela simplicidade de coração, pela pureza de coração, a graça de contemplá-lo face a face, a graça de estar com Ele por toda a eternidade, o amando, o servindo, o buscando, o louvando por todos os séculos dos séculos. Senhor, te agradeço, muito obrigado, Senhor, por nos ensinar que, por mais que soframos nessa vida, mais é preciso que o Senhor está conosco. É preciso que nós tenhamos cada vez mais o nosso coração da nossa vontade, confiemos cada vez mais no Senhor, no seu plano de amor e salvação para todos nós, na sua santa vontade, sabendo que o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama, confiando. Muito obrigado, Senhor, pela confiança, por poder confiar plenamente em Ti, saber que nessa vida teremos sofrimento sim, mas assim como o Senhor está vivo e ressuscitado, nós, por meio da sua graça santificante, operando com a sua graça, usando bem o nosso livre-arbítrio para nos aproximarmos cada vez mais de Ti, estaremos contigo também. Ressuscitaremos também no último dia, estaremos contigo por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por nos acolher, nos amar, sabendo o quão pequeno nós somos, o quão pecadores nós somos, o quanto indignos nós somos, mas Tu não nos deixes de amar, Tu nos deu a salvação por meio da Sua morte na cruz e nos concede, se verdadeiramente abrirmos nosso coração a Ti, se formos obedientes a Ti, a graça, a bênção, que é a vida eterna. Glórias e louvores sempre a Si. Senhor, Seu nome seja bendito, adorado e exaltado por todos os séculos dos séculos.